Olá, bem-vindos a mais uma análise a fundo. Hoje, a gente vai olhar para essa relação, digamos, complicada entre Elon Musk e Donald Trump. Oi, é uma relação que azedou bastante, né? E o impacto disso nas ações da Tesla foi bem direto. Muito direto. A gente está usando aqui uma matéria do Valor Invest para tentar entender o que aconteceu e, claro, o que isso significa para quem investe ou acompanha a empresa. E que impacto, hein? Uma queda de mais de 14% num dia só, foi 5 de junho, né? Logo depois que eles trocaram aquelas farpas publicamente. Nossa, 14%. Isso realmente acende um alerta. Mas como essa briga explodiu assim? Foi do nada? Olha, do nada não foi. Teve a troca de mensagens no X, a rede do Musk, e declarações do Trump na mídia. Mas, sabe, já existia um histórico ali. Histórico, tipo o quê? Lembra que o Musk saiu daquele conselho do governo Trump, o tal Departamento de Eficiência Governamental, o DOGE? Ah, verdade, o Dodge. Ele saiu de lá. Isso já mostrava algum atrito, né? Exato. E tem mais. Segundo o Dow Jones, a Tesla já vinha perdendo valor de mercado coisa de 400 bilhões de dólares até fevereiro, desde o início do governo Trump. Caramba, 400 bilhões! Então a coisa já vinha se deteriorando. Mesmo com aquele começo mais alinhado, o papo do Stargate para IA. Pois é, mas parece que a gota d'água agora foi quando Musk criticou o projeto de orçamento do Trump, o One Big Beautiful Bill. Ah, o projeto dos cortes de impostos. O Trump já não tinha tido uns atritos com a Apple, por exemplo, sobre fabricar nos Estados Unidos? Sim, já vinha pressionando as Big Techs. E aí a crítica do Musk a esse projeto específico. Parece que pegou fogo. Entendi. E qual é o ponto central desse projeto que afeta a Tesla diretamente? O X da questão é o seguinte: esse corte de impostos, que é gigantesco, uns 3,7 trilhões, né? Ele inclui o fim antecipado dos incentivos fiscais para carros elétricos. Aqueles US$ 7.500 por carro. Exatamente. Esse valor faz uma diferença considerável no preço final para o consumidor. Puxa vida. Tirar isso do preço? O Henrique Vasconcelos da Nord falou justamente disso, né? Que deixaria os carros da Tesla mais caros. Precisamente. E isso num momento em que a concorrência está vindo com tudo, principalmente as montadoras chinesas com custo baixo e tecnologia avançada. É, a situação já não estava fácil. Os resultados da Tesla no primeiro trimestre de 2025. O que eles mostraram? Olha, o Enzo Pacheco da Empíricos apontou quedas importantes. Receita de automóveis caiu 20%, produção 16%, entregas 13%. Tudo na comparação anual. Ele chamou de momento difícil. Momento difícil. E aquela percepção de que parte do valor da Tesla vinha da figura do Musk, da influência dele. Como fica isso agora com essa briga? Boa pergunta. Essa imagem de influência ajudou muito a inflar o valor no passado, sem dúvida. Mas hoje a realidade é que a Tesla ainda depende muito da venda de carros, né? Sim, a maior parte da receita vem daí, certo? É. Foram 14 bilhões de 19,3 bilhões no último trimestre. Só que essa linha está caindo. E a avaliação da empresa? Lá em cima, mais de US$ 1 trilhão. É uma avaliação que parece descolada da realidade atual. O Pacheco mencionou o índice preço-lucro, né? Acima de 100 vezes. Exato, é altíssimo. Sugere que o mercado está pagando por um futuro que ainda é, bem, uma promessa. Como o robotáxi. O famoso robotáxi, que ainda é mais uma visão do que um produto concreto, né? Totalmente. Por isso o Pacheco está cauteloso. Ele vê essa discrepância. Preço altíssimo versus vendas caindo e concorrência forte. E ainda tem a ameaça do Trump, né? De cortar contratos, subsídios. Falando em subsídios, aqueles créditos regulatórios que o Musk às vezes minimiza, eles são relevantes. Ah, são sim. No último trimestre foram 600 milhões de dólares. Não é troco. É dinheiro que a Tesla ganha vendendo créditos de emissão para outras montadoras. 600 milhões? Não é pouco mesmo? E o Vasconcelos estima que os incentivos fiscais, aqueles 7.500 dólares, podem representar até 40% do lucro trimestral em alguns mercados. Perder isso seria um baque forte. E para a SpaceX, o risco seria maior lá. O risco seria enorme se perdesse contratos governamentais, com certeza. Para a Tesla, o impacto maior é nesse lado dos incentivos e, claro, na percepção do mercado. Bem, é bem isso mesmo. Incerteza total.
É, fica um dilema para o consumidor, para o investidor, para todo mundo. O preço sobe, a concorrência aperta, a política atrapalha. E qual a sugestão dos analistas, então? Sair correndo? Calma, sai correndo talvez não, mas ter cautela sim. O Vasconcelos sugere focar em empresas com vantagens mais claras, mais visíveis. E o Pacheco? O Pacheco vê potencial em tech, especialmente com IA, mas não na Tesla agora. Ele está olhando mais para a Amazon, para a Meta, empresas que podem usar IA em negócios já mais estabelecidos, como varejo e publicidade. Ok. Então, para a gente amarrar tudo, temos Musk e Trump em rota de colisão, ameaça real aos subsídios que ajudam a Tesla, ações que sentiram o golpe, concorrência, especialmente chinesa, crescendo. E uma avaliação de mercado gigantesca, muito apoiada em projetos futuros, como o robotáxi, que ainda são incertos. É isso, os especialistas recomendam prudência. Fica claro como a política e as personalidades podem mexer diretamente com o valor das empresas, né? É um lembrete para a gente sempre olhar os fundamentos, além do barulho. Exatamente. Analisar os números, a estratégia real, a concorrência. E não só a narrativa. E fica a pergunta no ar. Com essa pressão toda, concorrentes fortes e a dependência de realizar essas visões tão ambiciosas como o robotáxi, até que ponto essa promessa de inovação justifica um valor tão estratosférico para a Tesla diante de tanta incerteza? Uma reflexão